Segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Nós iremos ler a partir do versículo de número 12. Segunda Timóteo 1, do 12 ao 14, diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Podeis assentar. Nesta carta e no texto que lemos, o apóstolo Paulo começa revelando sua profunda e inabalável convicção, que não poderia ser atingida nem mesmo pela perseguição ou pelo sofrimento. Ele diz, por cuja causa padeço, alegando que através da mensagem pregada estava sendo perseguido por causa dela, estava sendo objeto de violência. Mas Paulo diz que ele padece pela causa do Evangelho sem que sinta vergonha. Em nada me envergonho. Padeço, sofro e não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, porque há convicção no seu coração, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Após essa afirmação, o apóstolo Paulo manifesta seu cuidado e preocupação com Timóteo, para que ele, um jovem pregador, pudesse conservar esta mesma convicção, essa mesma fidelidade, este mesmo compromisso que ele tinha. Aliás, um compromisso com Cristo pessoalmente, mas com toda a sã doutrina que ele ensinou igualmente. Então ele diz no verso de número 13, conserva. É uma palavra importante. Conserva, preserva, mantém o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Preserva, guarda a doutrina, mas guarda a doutrina também com as virtudes, com a espiritualidade que deve acompanhar esta guarda, ou seja, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Timóteo é representado como o receptor de um depósito, um guardião. E Paulo diz que ele pode guardar intacto esse depósito, preservar a doutrina que lhe foi ensinada através do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, nós precisamos nos dias atuais de pessoas com convicção, de jovens com convicção proveniente da palavra de Deus para enfrentar estes dias tenebrosos e difíceis, sem recuar, sem retroceder, sem se amoldar. Nós temos alguns exemplos interessantes e inspiradores na história. Todos lembramos do jovem Lutero, que enfrentou o papado, queimou a bula do Papa, e ameaçado de excomunhão não retrocedeu, que na dieta de Worms, perante o imperador e as autoridades, onde muitos acreditavam que ele seria queimado, mas não o foi, ele bateu o pé e disse: aqui estou, Deus me ajude, mas minha consciência é prisioneira da palavra de Deus, eu não posso agir
de outra maneira. Mais recentemente, no século XX, nós tivemos, depois da Segunda Grande Guerra, 2 pregadores que obtiveram audiência de grandes auditórios, Billy Graham e Chuck Templeton. Esses 2 pregadores do movimento Mocidade para Cristo, num período em que a humanidade, por força das 2 guerras, estava sensibilizada com as coisas do alto, estes 2 homens pregaram para multidões, grandes cruzadas. Acreditava-se que Templeton seria o grande pregador. Era mais eloquente que Billy Graham, era mais erudito que Billy Graham, mas ele progrediu no mundo acadêmico. E através do seu academicismo ele começou a questionar as doutrinas bíblicas, a inspiração da Bíblia. Os seus auditórios eram maiores do que o de Billy Graham. Mais gente vinha ouvi-lo. Ele era noticiado com muito mais evidência do que Billy Graham, então. Mas renunciou àquilo em que acreditava. Passou a questionar as declarações da Bíblia e tentou balançar a fé de Billy Graham, que não teve resposta para algumas de suas indagações, mas no momento de devoção, sozinho com Deus, orando, Deus falou ao seu coração para ele confiar no que a palavra de Deus diz. E ele, naquele momento, assumiu um pacto com Deus, de que nunca iria retroceder da mensagem que estava pregando. E teve uma vida longeva, e nunca deixou de pregar o evangelho da graça, a mensagem da cruz. 2 possibilidades, 2 homens. Um tinha muito mais possibilidade do que o outro, mas esmoreceu no caminho, e o outro foi fiel àquilo que estava na palavra de Deus. Mas muito mais, para além de Billy Graham, para além de Martinho Lutero, nós salientamos a história dos anabatistas. Um outro no nosso tempo, antes de falar dos anabatistas, que entre os seus pares, por mais que algumas coisas dele estivessem erradas doutrinariamente, mas entre os seus pares, ele foi fielmente ortodoxo, foi C.S. Lewis. E é interessante que já mais para o fim de sua vida, ele era professor de Oxford, ele foi convidado para ser professor em Cambridge, e ele teve uma palestra de admissão em Cambridge, uma palestra de ingresso na universidade como professor, e a sua esposa, com quem ele teve uma convivência curta, porque casou com ela, já estando ela acometida de câncer, ela comentou o seguinte depois da palestra. Ela disse: eu estou espantada. Ele pregou na contramão de tudo e de todos. Ele deve ser tido como um dinossauro, um homem pré-histórico para aquelas pessoas. E no ar de brincadeira, elogiando a sua coragem e firmeza para estar na contramão do mundo acadêmico, ela disse brincando: eu acho que se todos ali fossem ortodoxos, ele seria herético, pela sua vontade ferrenha de estar contra tudo e contra todos. E os anabatistas, irmãos, têm um rastro de sangue deixado na história. Perseguidos em território católico e em território protestante. Perseguidos de maneira a se esconderem para realizarem cultos em cavernas. Foram queimados, afogados, degolados, mas morriam celebrando a vida eterna em Cristo Jesus, sem retroceder nada em suas convicções. Nós precisamos de pessoas firmes assim em nosso tempo, pessoas que não queiram seguir as modas, que não queiram estar com o seu discurso afinado, em sintonia com a última novidade que apareceu por aí,
que estejam dispostos a serem vistos como esquisitos, objeto de perplexidade, mas que queiram ser fiéis a Deus. A igreja, irmão, só é firme quando tem os olhos no passado, quando olha para o princípio, quando olha para onde tudo começa. Quando Jesus foi falar sobre divórcio e casamento, ele disse: como é que foi no princípio? Quando Pedro foi justificar que sobre os gentios na casa de Cornélio se derramasse também o Espírito Santo, ele disse aos judeus: derramou Deus sobre ele como nós, sobre nós, no princípio. Portanto, é nos princípios que nós temos as estacas, as bases, às quais devemos ser fiéis. Devemos, como disse Judas, batalhar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Devemos conservar as sãs palavras, como diz o apóstolo Paulo, guardar o depósito pelo Espírito Santo e não se amoldar às novidades deste mundo. A Bíblia Sagrada diz, lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 28, não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Não remova os antigos marcos. Lá em Jeremias, a Bíblia Sagrada também diz algo parecido. Jeremias capítulo de número 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Os rebeldes relutavam com Deus, não aceitavam a verdade de Deus, mas Deus está dizendo que o caminho para o descanso e a paz seria perguntar pelas veredas antigas, pelos caminhos antigos. A Bíblia diz que nós devemos cingir os lombos com a verdade. Os lombos na Bíblia são um símbolo da fecundidade. É dito que as gerações seguintes saem dos lombos das anteriores na Bíblia. E os lombos aqui, que devem ser cingidos com a verdade, representam a imaginação criadora, criativa, onde está a nossa fecundidade não física, mas intelectual. Nós devemos ter cuidado para que nossa imaginação não seja tão livre que vá além dos marcos antigos, que ouse criar novidades em vez de se submeter à revelação. Devemos cingir os lombos com a verdade. O período da juventude é um período muito imaginativo e, portanto, muito tentador para as pessoas inventarem modas, seguirem coisas do momento. É preciso que o jovem cristão cinge, ou seja, amarre a sua imaginação com a verdade. Seja imaginativo, seja alguém criativo, mas dentro da verdade, não fora da verdade, não contra a verdade. Jeremias, nas suas lamentações, ele fala da importância de os jovens terem disciplina, inclusive aprendendo a submissão aos seus pais, aos pastores, aprendendo a regrarem os impulsos e não dar vazão às paixões. Em Lamentações 3:27, é dito: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. A nação de Israel foi derrotada, muitos estavam em cativeiro, mas há alguma aprendizagem para um jovem no jugo e está cativo. Aprender a amansar sua natureza rebelde, que pode ousar querer ser rebelde contra Deus e contra a sua palavra. Nós vivemos em um tempo, irmãos, que os filósofos chamam de pós-modernidade. O tipo de filosofia
que domina o nosso tempo é chamada de filosofia pós-moderna. A sua característica é dizer que não há absolutos, nem verdade objetiva, nem valores absolutos, tudo é relativo, tudo é subjetivo, tudo é da preferência de cada um. E às vezes essas ideologias entram dentro da igreja, na mente de cristãos, pela porta dos fundos. Se fosse colocada, como eu estou dizendo aqui abertamente, muitos recusariam, mas ela entra pelos filmes que eles estão assistindo, que trazem essas ideologias, nos quais eles estão se deleitando, sem perceber que por elas, ela está vindo, naquilo que estão lendo, em alguma figura carismática que admiram e passam a seguir aquela pessoa, sem mais ter interesse na verdade, como se fosse apenas uma atração magnética, pessoal. E aí, com essa ideia do pós-modernismo, surgem as bricolagens, que é quando você começa a juntar coisas incompatíveis. Na arquitetura, o pós-modernismo caracteriza-se por agregar padrões arquitetônicos de vários períodos num só, não fidelizando nenhum deles em particular, mas misturando tudo, criando uma coisa heterodoxa, uma coisa incoerente dentro dos padrões de cada um desses modelos. E nós vemos hoje acontecer isso, irmãos. Nós estamos vendo pessoas assistindo mensagens, lendo coisas obstinadamente, obcecadamente na internet, sem lerem a sua própria Bíblia, e entrando em confusão, em parafuso, e juntando coisa daqui, coisa dacolá, compondo um sistema doutrinário incoerente, sem sentido, autocontraditório. E estas pessoas, irmãos, se julgam então independentes. Não existe nenhuma igreja que se encaixe no modelo delas. Não existe nenhuma tradição religiosa, durável, de maior tempo, em que elas possam dizer que se enquadram. Às vezes essas pessoas continuam em igrejas, com suas doutrinas confusas e perturbadas, mas muitas delas, a partir de um certo momento, se tornam as desigrejadas. Elas não estão mais em nenhuma igreja. E longe da comunidade, elas agora começam a ir mais além e questionar a inspiração da Bíblia, e misturar a Bíblia com outras coisas, com filosofias, com pensamentos seculares. E longe da comunidade, elas ficam ainda mais perturbadas no seu senso de direção, no seu senso doutrinário. Até um tempo atrás, era unânime entre os evangélicos que alguém, por exemplo, contrapor-se ao dízimo era herético. Eram as seitas, nós dizíamos, como a Congregação Cristã do Brasil, como os Testemunhas de Jeová, que são contrários ao dízimo. Mas as igrejas evangélicas eram unânimes em entender a atualidade do dízimo. E hoje nós vemos por aí pessoas que não acreditam mais no dízimo, mas continuam nas igrejas, continuam dizendo-se evangélicas, entre batistas e pentecostais e metodistas. Era unânime praticamente que bebida alcoólica não deveria ser ingerida. Mas recentemente nós estamos vendo em meios pentecostais, batistas, pessoas dizendo que crente pode beber, o que não pode é se embriagar, como se eles pudessem saber exatamente em que momento em que estão bebendo começaram a se embriagar. Pergunte ao embriagado se ele está bêbado, ele vai dizer que não. Quem é que tem a consciência do momento em que se embriagou? Existem estágios de embriaguez. Nem todo embriagado está cambaleando.
A Bíblia Sagrada diz, é verdade, não vos embriagueis com vinho, porque no versículo você está falando de duas coisas em grande proporção. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não teria sentido dizer, não bebam vinho, mas se encham do Espírito. O objetivo era contrastar duas coisas em grande intensidade. Então usou-se a embriaguez. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Mas veja o corretivo no final. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda. A Bíblia tanto diz que você não deve se embriagar com vinho, que seria o excesso, como ela diz que no vinho há contenda. E aí ela diz, é no vinho mesmo, sem falar se é muito ou pouco. Não se embriague com aquilo que é contenda, que dá contenda. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Em Provérbios 20 é dito que o vinho é algo perturbador e a bebida forte é alvoroçadora. No verso 1, outra parte do livro de Provérbios diz, não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, nem olhe. O objetivo lá é para que se nem comece. Mas estamos vendo hoje pessoas dizendo que não há nada demais em beber. Era unânime a posição dos evangélicos contra o tabagismo. Aqui no Brasil, até bem pouco tempo, mas agora estão uns se exibindo com cachimbo e usando até pessoas que poderiam ter feito isso por um tempo de suas vidas no passado, quando desconheciam os efeitos nocivos do tabagismo, inclusive depois deixaram entre figuras do mundo evangélico, usando exemplos impróprios, quando hoje se sabe de todos os males que o cigarro faz. Quando a Bíblia diz, porque gastais dinheiro naquilo que não é pão, o fumo não alimenta, e o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Pessoas que estão dizendo que não tem nada demais fazer tatuagem, e colocam a tatuagem até com o nome de Jesus, mas as tatuagens eram pagãs para homenagear os deuses, por isso que eram colocadas no corpo, para durar toda a vida, porque aquelas pessoas estavam se vinculando a uma coisa a que elas queriam se devotar por toda a vida. Há versículos na Bíblia, no Velho Testamento, que falam que nós não devemos trazer marcas no nosso corpo, tatuar o nosso corpo especificamente. A Bíblia diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo e que o Senhor é para o corpo e o corpo é para o Senhor. Se os ídolos pagãos exigiam de seus devotos a tatuagem, não há nenhum versículo em que o nosso Deus exige que a tenhamos. Pelo contrário, estabelece que é proibido colocar estas marcas no corpo. Mas nós estamos vendo essas montagens hoje, surgindo por aí, igrejas, que o culto parece uma discoteca com jogo de luzes. A arquitetura do templo é mais a estrutura de um lugar de show. Concessões, irmãos. Em tempos de outrora, era comum se distinguir a roupa do homem e a roupa da mulher. Mas abriram as portas para que mulheres usassem roupas de homem, e hoje tem homens querendo usar roupas de mulheres. Ordenação de pastoras, uma absorção do feminismo. Quando a Bíblia ensina que os apóstolos eram homens, que o que governa a casa, no caso, o homem é o mesmo que deve cuidar das coisas de Deus, que deve ser o bispo. Mas todas essas coisas vão sendo absorvidas e essas montagens vão se formando. E aí nós temos pessoas que não encontram representação para o que creem em lugar nenhum. São criadores de doutrinas, inovadores. A Bíblia Sagrada, irmãos, nos adverte contra isso. Lá na carta de Paulo aos Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a Bíblia diz o seguinte, no capítulo de número 4, versículo de número 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes,
levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Note, a advertência aqui é para que nós não sejamos meninos, inconstantes. Uma das características do nosso tempo, irmãos, é uma infantilização dos adultos. Quando eu tinha 8 anos, eu aprendi a andar de ônibus. E meu pai me colocava para resolver coisas que eu não consigo imaginar alguém com a idade que eu tinha resolvendo. Nós vemos hoje que as pessoas se mantêm numa infantilidade por muito tempo. E com a infantilidade vem a inconstância. Com a infantilidade vem a falta de regramento das paixões, dos impulsos. As pessoas não pensam sobriamente sobre o seu futuro, sobre sua conduta. A Bíblia diz que essa inconstância de ir para lá e para cá é como de um menino. Os jovens maximamente têm que ter cuidado com isso, porque é a fase em que isso pode aparecer como uma tentação. Mas se nós lermos o texto inteiro, diz assim a partir do verso 11, e ele mesmo, o Senhor Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O texto, irmãos, diz que os pastores foram colocados, os evangelistas, e no caso aqui os pastores fiéis, os evangelistas fiéis, os mestres fiéis, para garantir que a igreja seja aperfeiçoada, e para que a igreja não seja levada por todo o vento de doutrina, não seja o povo de Deus como um menino inconstante, sendo enganado pela astúcia de pessoas que enganam fraudulosamente, com novidades, com esquisitices. É interessante o que nós vemos hoje. Há pessoas que estão criticando todas as traduções da Bíblia. Para eles, as traduções estão sempre equivocadas. Geralmente eles constroem uma nova doutrina dizendo, bem, todo mundo lê a Bíblia nessa tradução, mas a tradução está errada. Não faz sentido, irmãos. Eu creio que Deus inspirou a sua palavra, que ela é a autoridade última em assunto espiritual, e que ela se manteve todos esses séculos com traduções enganosas, e que agora um iluminado encontrou a tradução certa. Eu tenho que crer que o Deus que inspirou os autores da Bíblia em sua providência tem preservado condições de acesso à verdade em todos estes séculos. Se alguém vem me falar alguma coisa nova, eu não acredito. Se alguém vem com uma teoria nova que desmonta todas as traduções, eu não quero saber disso. Porque eu creio que o Deus que deu-nos a palavra não ia dar-nos a palavra sem deixá-la preservada. É verdade que tem traduções melhores e piores, mas a Bíblia é um livro tão repetitivo em suas verdades, que ainda que uma tradução seja não tão boa quanto a outra no versículo, eu vou encontrar a verdade que está lá em inúmeros outros versículos. Porque a palavra, ela é repetitiva nas verdades que lhe são importantes. O diabo, irmãos, ele usa estratégias diferentes, em períodos diferentes e para pessoas diferentes. Para enganar, para ludibriar, para afastar da rota, para tirar dos trilhos, para levar à heresia, às especulações malignas.
Por exemplo, lá no Éden, Satanás foi ousado, porque ele não se arriscou a interpretar o que Deus disse, ele deliberadamente disse que Deus mentiu. Ele aproveitou-se da inexperiência de Adão, porque lembremos-nos que Adão foi criado adulto, mas como ele não tinha experiência precedente, ele era como se fosse um adolescente. Não havia nenhuma tradição anterior, porque com Adão estava começando a história. Então ele aproveitou-se da inexperiência de Adão para questionar a palavra, de Adão e de Eva. O diabo disse assim para Eva: como é que Deus disse? Para não comer dessa árvore? Se vocês comerem, vão morrer. O diabo disse: morre não. Estava negando o inferno. Estava negando as consequências do pecado. E é outra bricolagem do nosso tempo. É outra costura do nosso tempo. Tem gente aí que se diz ortodoxa, que virou aniquilacionista, não defende mais o inferno eterno. Ele é evangélico até aqui, a partir dali ele é adventista. Juntou o evangelho com uma doutrina de uma seita herética. Há figuras importantes da teologia hoje, cujos livros estão indo para as livrarias, que estão negando a imortalidade da alma. Acreditam apenas na ressurreição física, por ocasião da vinda de Jesus. Isso é do adventismo do sétimo dia. Estão costurando. E o perigo vai entrando lentamente, porque o fermento leveda toda a massa. Porque entra uma doutrina dessa e ela vai devorando as outras com o passar do tempo. Igrejas que foram fazendo concessões e concessões e concessões nos Estados Unidos estão casando pessoas do mesmo sexo. Estão ordenando ao ministério sodomitas. Nós vemos ali o diabo negando abertamente a palavra de Deus no Éden. Ele fez isso no iluminismo. Quando o iluminismo aparece, ganhando sua máxima força, no século XVIII e XIX, um movimento secularizador, que defendia a autonomia da razão para descobrir verdades, longe da autoridade das escrituras, de revelação ou de autoridade de igreja. Quando o iluminismo ganhou espaço na Europa, trouxe uma grande euforia com a expectativa de que a ciência ia melhorar o mundo, o que só caiu por terra com as duas guerras mundiais, quando se viu que a mesma ciência que curava doenças inventava bombas. Naquele momento ali, as igrejas evangélicas começaram a esvaziar, como também do catolicismo e de outros ramos não verdadeiramente cristãos. E quando isso começou a acontecer, alguns pastores, entre aspas, se desesperaram. E surgiu o liberalismo teológico, lá na Alemanha, que depois migrou para os Estados Unidos. E pastores diziam abertamente dos púlpitos que a Bíblia não era a palavra de Deus, apenas continha. Que o que era a palavra de Deus nesse livro era o ensino ético de Jesus, como do Sermão do Monte, mas que os milagres narrados não haviam acontecido, que a queda das muralhas de Jericó não havia se dado, nem a abertura do Mar Vermelho. Tiravam da Bíblia tudo o que era sobrenatural. Era o diabo de dentro da igreja, a partir dos púlpitos, usando a estratégia que usou no Éden, de negar a verdade de Deus. No entanto, irmãos, o iluminismo entrou em fracasso. O cientificismo com ele, com o advento das duas guerras mundiais, onde se viu que o mundo não estava com essa autonomia da razão caminhando para o progresso, mas abrindo possibilidades como o comunismo e o nazismo, onde a ciência não era só para a cura, mas também para a destruição em massa. E depois da Segunda Grande Guerra, houve uma ressensibilização para com o Evangelho. Como eu mencionei aqui, foi nesse período que despontou Billy Graham, pregando a grandes auditórios, a multidões de pessoas.
Aqueles que eram liberais, não acreditavam na inspiração da Bíblia, se secularizaram, se não voltaram à fé de vez. E não frequentavam mais os templos. E as igrejas voltaram a ter número, por força do interesse pelas coisas sobrenaturais, em função do descrédito da ciência como autora da paz para o mundo. E de lá para cá, Satanás tem usado outra estratégia. Ele não nega mais abertamente a Bíblia. Ele está entrando nos púlpitos de muitas igrejas, mas não para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, para negar a inspiração da Bíblia, e sim para usar a hermenêutica, a interpretação da Bíblia, para confundir as pessoas doutrinariamente. Se a estratégia com Adão foi a estratégia de negar, com Jesus o diabo usou a estratégia hermenêutica. Lembram da tentação de Jesus no deserto? E nenhuma hora o diabo disse que a Bíblia não era a palavra de Deus, ou que Deus estava inventando coisas. Ali com Jesus, Satanás quis dar uma de doutor da lei, de intérprete. Veja o que está escrito lá no Evangelho de Lucas. Em Lucas capítulo 4, a partir do verso 9, o diabo levou Jesus também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas suas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Note, o diabo pegou um texto de Salmos e disse: Jesus, pula daqui, que está escrito que ele ordenou que os anjos não vão permitir que tu venhas a tropeçar em alguma pedra. Sim, estava escrito que os anjos não permitiriam a Jesus tropeçar em uma pedra, mas não estava escrito que ele deveria pular. Veja a sagacidade. Ele quis usar um texto que falava do cuidado de Deus para levar Jesus a praticar um ato precipitado, um ato de tentação a Deus. Mas Jesus respondeu na hora: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, irmãos, não era católico não, era evangélico. Porque Jesus poderia ter naquele momento citado alguma tradição, como alguns hoje aí que idolatram certos teólogos. Ele podia ter falado da interpretação do teólogo lá, teólogo cá. Ele poderia até ter usado sua autoridade pessoal, como ele fez no Sermão do Monte: eu porém vos digo. Mas ele citou a palavra. Ele citou a palavra, só a palavra, sem interpretação. E note, quando Jesus citou a palavra, ele deu a interpretação ao outro texto. É a ideia evangélica de se interpretar a Bíblia pela Bíblia. Sim, os anjos vão segurar, mas eu não vou pular, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus ali estabeleceu que só a Escritura é regra de fé, e estabeleceu que a Bíblia deve ser interpretada pela Bíblia. Meus irmãos, nós precisamos de jovens que leiam a Bíblia hoje. Eu recomendo bons livros. Mas se você ler bons livros e não ler a Bíblia, não adianta nada. Enquanto que se você ler a Bíblia e não tiver bons livros, você já tem tudo. Embora você vai ler outros livros só para ter edificação maior, mas você já tem tudo para crer. Hoje em dia, irmãos, com essa proliferação de seminários, o que nós vemos são só pessoas lendo obras, sem ler a Bíblia. Sem ler a Bíblia. As discussões são citando autoridades, como se nós estivéssemos na Idade Média, um citando Tomás de Aquino, outro Duns Scotus, alguém citando Aristóteles, para resolver questões de fé. Essas pessoas estão lendo, algumas leem pela internet tudo, mas não leem a Bíblia.
não leem a Bíblia, e eu às vezes fico preocupado com a nossa igreja, irmãos. Porque de vez em quando eu vejo pessoas chegando para mim e perguntando coisas que eu já tinha respondido para elas. Coisas que pelo tempo que elas estão na igreja já deveriam saber, pelas pregações que ouviram, já tinha uma resposta. Algumas são perguntas importantes, mas algumas são perguntas básicas, repetitivas. Porque talvez esteja lendo um bocado de coisa na internet, talvez esteja ouvindo muita gente pregar numa Babilônia de vozes, mas não está lendo a Bíblia. Se você lê a Bíblia, você sabe filtrar, sabe o que é e o que não é. Se você não lê a Bíblia, vai dizer, olha, esse aqui está certo, não, eu acho que agora é esse daqui, vai ficar confuso, vai começar a montar aí uma coisa monstruosa, doutrinária. Mas leia a Bíblia, crente, você tem que ler a Bíblia. Um dos problemas do nosso tempo é que as pessoas não estão lendo a Bíblia, a fonte. Leia a Bíblia, bem-aventurado o varão que medita nesta palavra dia e noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Jesus conhecia a palavra. Jesus conhecia a palavra. Ele entrava numa sinagoga, lia Isaías e dizia, hoje se cumpriu isso aos vossos ouvidos. Ele dizia, está escrito. Ele dizia, não lestes nas Escrituras? Leia a Bíblia, crente. Ela é o pão que alimenta, que lhe dá fortaleza, que lhe traz convicção. Nós vivemos nos tempos que a Bíblia profetizou da apostasia. Pessoas se desviando através de movimentos que vão surgindo. E a última apostasia, que é essa, houve muitas apostasias ao longo da história da igreja, é uma apostasia secularizada. É uma tentativa de colocar aquilo que está na Bíblia com coisas do pensamento secular. Nós temos lá, na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4, a partir do verso 1, o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Há muito tempo, quando eu lia esse texto, eu lia sob o olhar da reforma, e eu acredito que foi essa interpretação que eu vou dar, que a reforma dava uma verdade de cumprimento do texto, porém parcial e não total. Eles entendiam que isso daqui se referia ao catolicismo, porque no catolicismo se proíbe o casamento aos padres, como diz no verso 3, proibindo o casamento. E se ordena a abstinência de certos alimentos em períodos como a Semana Santa. De fato, o catolicismo cumpre uma parte disso daqui. Mas eu vejo um cumprimento mais amplo nos nossos dias, irmãos. Na medida em que você alarga tanto o conceito de casamento, que ele pode ser entre homem e homem, mulher e mulher, um homem com várias mulheres, um pai com a filha, uma filha com o pai, como estão querendo fazer aí, você está proibindo a existência do sentido do casamento. Você está acabando com a estrutura do casamento, para ele comportar coisas que não lhe digam respeito, e a partir do momento que ele passa a ser isso, ele já não é mais este casamento de que fala a palavra de Deus. E este casamento está sendo proibido como sendo o casamento real, como sendo o casamento exclusivo, aquele que há entre homem e mulher. E aqui nós vemos essa questão da abstinência de alimentos em inúmeros movimentos hoje, que defendem direitos de animais,
que são ambientalistas e que defendem que a alimentação do homem deve ser exclusivamente vegetal e colocam quase como criminoso que ele se alimente de carne de animais, e por trás disso tem uma grande heresia, é que eles acreditam que o homem é apenas um animal, que defender qualquer dignidade humana é especicismo, como se eu estivesse colocando a espécie humana acima, que o homem é um animal como qualquer outro. É este mesmo movimento que está querendo que se trate cachorro como se fosse ser humano, nivelando animais a seres humanos. E nós vemos isto ganhar força a cada dia. A Bíblia Sagrada diz, em 2 Timóteo, capítulo 3, que nos últimos tempos viriam dias trabalhosos para os pastores, e fala que as pessoas seriam irreconciliáveis, sem afeição natural, caluniadores, blasfemos, atrevidos, desrespeitando os pais, e com aparência de piedade, mas negando a eficácia. Mas eu quero me deter no capítulo 4 de 2 Timóteo, que diz assim, a partir do verso de número 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se incomodando com a pregação, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. É o que nós vemos hoje. Você é contra o dízimo? Venha para cá, diz uma igreja, aqui não tem dízimo. Você quer dançar igual uma boate? Aqui tem. Você quer fumar? Aqui a gente aceita. Quer beber? Aqui pode. Igreja para todo gosto. Alguém já chegou a dizer até que a eficácia da disciplina na igreja tenderia a desaparecer, mas não na igreja fiel. Assim eu faço a ressalva, porque não adiantaria mais disciplinar, porque a pessoa disciplinada numa congregação vai para outra que permite aquilo que ela está fazendo considerado como pecado naquela primeira. Alguns dizem que não existe mais desviado, por isso que falam em desigrejado, não é mais desviado. Porque aquele que seria como antes, alguém que se considerava desviado, baixava a cabeça e pedia oração para um dia ele voltar, é agora alguém que continua cantando, sorridente, numa outra igreja que está tolerando o pecado que ele quer cometer. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. A palavra que se traduz por fábula na Bíblia é mito. O mito tinha um sentido entre os gregos. Para Platão, o mito é o único modo de falar daquilo que nós não podemos saber pela razão. Ele fazia uma diferença entre o logos e o mito. O logos é a razão. Aquilo que está diante de nós a gente pode apreciar racionalmente. Mas aquilo que está para além da nossa vista, a gente só pode tentar especular como foi através do mito. Por exemplo, para ele, as origens de tudo, como o mundo começou, como tudo surgiu, ele dizia, nós não temos como voltar ao passado e saber. Só podemos criar mitos sobre estas situações de origem. E num dos seus livros, o Timeu, ele reconhecendo a dificuldade do homem para elaborar os mitos, ele disse, nós devemos pedir aos deuses que nos inspirem, para ver se a gente acerta na especulação de como tudo começou. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nos últimos tempos as pessoas voltarão aos mitos. Por isso, irmãos, que o que a Bíblia conta sobre a criação é verdade, porque se a Bíblia está dizendo que não é para voltar aos mitos, é porque ela não está estabelecendo um mero mito como as outras religiões estabeleciam sobre as origens. O evolucionismo é que é um mito. O Big Bang pessoal é que é um mito. É o que nós estamos vendo hoje. Essas pessoas estão falando daquilo que não podem saber nem constatar. Estão se arriscando nas suas especulações e nem sequer têm deuses para invocar. É um retorno aos mitos, em vez da verdade fundante sobre as origens que está na Bíblia. O evolucionismo está entrando dentro das igrejas.
Tem um movimento de cristãos na ciência no Brasil que com muitos recursos está defendendo o evoteísmo, o evolucionismo teísta, que está defendendo que o homem teve um ancestral comum com os outros animais, voltando aos mitos. E essas pessoas ridicularizam os crentes que creem na Escritura com fidelidade. Eu tive num evento deles, eu era o único que não compartilhava o pensamento deles. E no auditório, muitos que estavam lá, que eram alinhados com essas pessoas, faziam a mim perguntas sobre o Gênesis, rindo, debochando, como se fosse uma bobagem o que se contém no livro de Gênesis, pessoas que se diziam cristãs evangélicas. Mas Paulo diz aí no verso 5, mas tu ser sóbrio em tudo, e sofre as aflições. Meus irmãos, num mundo como esse, você quer ser fiel, tem que sofrer as aflições, tem que aguentar a pancada, tem que ser firme, tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E como lá no outro texto que lemos depois, Paulo vai dar o seu próprio exemplo, verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Nós estamos vendo, irmãos, hoje um outro problema avançando, além de todos esses. São as ideologias que popularmente as pessoas chamam de esquerda, ideologias de esquerda. Feminismo, ideologia de gênero, casamento entre pessoas do mesmo sexo, defesa do aborto. Essas ideologias querendo entrar nas igrejas, nos púlpitos. E a pressão para isso vai ser cada vez maior, porque elas contam com instituições fortes na estrutura do Estado, para poder perseguir os dissidentes, os que não concordam. E esse é um outro combate que nós vamos ter, o maior de todos, talvez em nossa geração. Veja o que a Bíblia Sagrada diz, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Eu vou começar a ler do versículo de número 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Paulo manda que oremos pelas autoridades, pelas pessoas que estão em posição de eminência, para que elas nos deixem em paz para pregar o Evangelho. Para que nós tenhamos uma vida quieta, sem ser importunados por perseguições, por interpelações. Uma vida quieta e sossegada, onde a gente possa viver em piedade, educar os nossos filhos, conforme a palavra de Deus, com toda a piedade e honestidade. Crente, você ora por isso? Você está orando por isso? Aqui está mandando que nós oremos por isso. Tem gente que fica preocupada com outras coisas. Se quem vai estar na posição de autoridade casou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, se é um homossexual, não é um homossexual, a Bíblia não manda eu orar aqui pela conversão dele, embora eu ore por outros versículos, mas por ele, enquanto autoridade, eu estou orando, é para ele nos deixar em paz. Eu prefiro um que já casou 3 vezes e deixa a igreja em paz, do que um que tem só um casamento e queira nos perseguir.
Eu prefiro um homossexual que respeite as nossas liberdades do que um heterossexual que nos persiga. O que nós queremos do governo é isso. O que nós queremos orar para ter é isso. É uma vida sossegada. É uma vida não perturbada por eles, para que possamos pregar, viver em piedade, educar os nossos filhos, sem sermos importunados. A Bíblia diz: isto é bom e agradável diante de Deus, orar por isso é bom. Aí ele prossegue, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Sabe por que ele diz isso? Porque se nós tivermos essa liberdade de pregar, nós vamos ganhar almas, nós vamos chegar a mais pessoas. Eu devo orar para ter essa vida sem a importunação dos reis, para que eu possa pregar, porque Deus quer que todos sejam salvos. Aí ele acrescenta: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Por que ele diz isso aqui? Ele diz isso aqui, irmãos, porque o Império Romano, veja só, o Império Romano era o império mais tolerante da antiguidade. O Império Romano dizia: você pode ter o Deus que você quiser, não nos incomodamos. Você quer adorar Jesus? Fique livre para adorar Jesus. Mas você tem que reconhecer que o imperador também é um Deus. Todos os politeístas se davam bem no Império Romano, ficavam com seus deuses e só tinham que reconhecer que o imperador era rei e acabou-se. Mas o cristianismo reivindica a exclusividade. É isso que atrai perseguição sobre nós. Só há um Deus. E só tem um caminho, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O mundo de hoje diz assim: vem, você quer seguir Jesus? Siga. Mas não impõe a sua religião aos outros, não vai pregar para os outros, não vai importunar os outros. Você acha que isso é pecado? Faça, não faça. Mas não vai dizer que o outro está pecando. Mas o cristianismo não pode abdicar disso. Nós não podemos abdicar. O mundo seria intolerante conosco se a gente quisesse equalizar. Mas nós estamos aqui para pregar. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Aliás, é interessante que o depósito é guardado pelo Espírito Santo, né? No texto originário dessa pregação, estava dito lá: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo. Porque ninguém guarda se não prega, irmãos. Se você não pregar, você não guarda. Ah, eu creio, pastor, mas eu não vou pregar porque senão dá problema. Você, com o tempo, vai perder a convicção. Por isso que é pelo Espírito Santo que a gente guarda, porque se eu tenho que pregar, é o Espírito Santo que dá coragem. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 8, Atos 4:31. E foram cheios do Espírito Santo e pregavam com intrepidez a palavra de Deus. Quando eu vejo igreja pentecostal recuando, retrocedendo, se acomodando, irmãos de pentecostal só tem o nome, porque a característica de um movimento pentecostal é coragem! É coragem! Nós vamos continuar dizendo que pecado é pecado. Vamos dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho. E em nenhum outro há salvação, senão em Cristo. Porque nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Essa é a nossa mensagem. Por isso que Paulo diz: nós não podemos recuar. Só tem um Deus, só tem um mediador. E Deus quer que todos os homens se salvem. Tem que pregar para todo mundo. E eles não querem isso. Então vamos orar para eles nos deixarem quietos. Olha lá o que ele diz no versículo 8, continuando. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira nem contenda. Aqui tem dois elementos. Um que é a continuidade do que vinha sendo dito, e um acréscimo. Quando ele diz: eu quero que todos os homens levantem mãos santas em todo lugar, ainda está naquela ideia de que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Orem para que a gente possa pregar, porque a gente quer que tenha culto, igreja, crente aí levantando a mão em todo canto, não é só aqui e acolá, não, em todo canto. Ele só está acrescentando que quer que as mãos santas sejam livres de contenda. Mas ainda é parte daquela oração. Orem para que eles nos deixem em paz.
Orem para que as nossas liberdades sejam garantidas, para que a gente possa pregar. Porque nós temos que pregar a todos os homens e não temos como retroceder a um só Deus e um só mediador. E eu quero ver igreja em todo canto, eu quero ver homem levantando a mão e adorando o Senhor em toda parte. Aí ele continua no verso 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouros, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. De alguma maneira, Paulo, na extensão do que está no texto, ele está preocupado também que as irmãs possam viver em toda piedade, que não sejam importunadas pelas roupas que vão vestir, que para trabalhar não tenham que usar calça comprida, que para que vão estudar no colégio não tenham que usar uma calça comprida. Olhem para que as irmãs continuem na simplicidade, olhem para que não importunem, para que a gente viva em piedade. Numa democracia, irmãos, nós temos uma situação interessante. É porque, na época de Paulo, você tinha os reis. Morria um rei, ou entrava outro por hereditariedade, ou um general vinha lá e assumia o poder, ou matavam aquele rei e outro assumia. E você estava orando sempre por aquela pessoa específica. Orando para que ela pudesse garantir isso daqui. Numa democracia fica tendo eleições toda hora. Nós, como anabatistas, não nos envolvemos com a política partidária. Não colocamos a nossa esperança num voto, mas no Maranata. Vem, Senhor Jesus. No entanto, irmãos, não há como eu fazer essa oração e não pensar em um dos lados que está favorecendo a igreja quanto a isso. Tem gente que pensa assim, que a gente pode viver num mundo platônico, em dois mundos, o mundo das ideias e o mundo real. Ah, eu vou orar só para que eu tenha isso, mas eu não vou associar nada do que eu estou vendo. Então você está no mundo das ideias de Platão, você está em outro lugar. Nós temos que traduzir a oração para o plano concreto, irmãos. Nós temos que fazer essa tradução. As orações devem ser, inclusive, específicas na Bíblia. Alguém pediu alguma coisa a Jesus, Jesus diz, o que tu queres que eu te dê? Diz aí o que é. A gente, quando está doente, a gente pede a cura daquela doença. Se as orações fossem sempre genéricas, bastava orar um minuto por dia. Senhor, faz tudo que é importante para esse mundo aqui dar certo. Faça a tua vontade na terra como no céu, e acabou-se a oração. Mas nós oramos especificamente. Se nós vemos que tem um lado que está nos garantindo esses espaços, nós temos que orar para que continue. Nós não vamos nos envolver partidariamente, mas nós temos que orar. Porque, meus irmãos, o outro lado pode ser uma Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra impunha o seu modo de vida aos que entravam lá. Lembra-se dos anjos que foram lá para a casa de Ló? Eles quiseram impor aquele estilo de vida aos anjos. Nós temos que orar para que uma coisa daquele tipo não nos aconteça. E pastor, se vier a perseguição, estaremos prontos para ela. Mas nós não teremos culpa do coração, porque nós oramos como o Senhor nos ordenou orar. Nós temos que orar. Sabe o que é que eu vejo hoje, irmãos? O seguinte: crentes entram numa faculdade de história, de sociologia, de direito, e quando eles entram, eles passam a ter legitimamente concepções sociológicas, concepções históricas, concepções jurídicas. Mas isso termina sendo mais importante para eles do que isso daqui. Eu posso discordar da economia, de políticas sociais, de um governo. E se eu for sociólogo, se eu for historiador, jurista, eu vou falar dessa condição aí. Mas mais importante é o que eu sou como cristão. E como cristão, a minha oração é essa: o que eu quero é liberdade. O que eu quero é liberdade. A CNBB, por exemplo, diz que é contra o aborto, mas ela apoia movimentos que são abortistas, porque ela diz que outras coisas em filosofia social estão de acordo com o que ela quer. E isso vale o custo de crianças mortas aos milhares?
aos milhões. Nós temos uma hierarquia, irmãos. Para nós o mais importante é a liberdade de pregar. Eu quero isso. Não é porque alguém diz, eu prefiro alguma postura econômica daquilo ali, que aí eu vou desejar uma outra coisa. Eu tenho que desejar a liberdade. Nós não vamos nos envolver em política partidária, nós não vamos alistar nossa dedicação a nenhuma candidatura, mas nós vamos orar. E, obviamente, se nós não estamos divorciados desse mundo, é claro que nossa mente traz alguém dessa disputa na nossa cabeça. Eu vou lhe dizer uma coisa. Alguém pode pensar assim, pastor, defender isso não é perigoso. Os jovens não podem se entusiasmar demais com isso daí, cruzar a linha do anabatismo e se envolver e querer, através da política partidária, resolver os problemas. Isso pode acontecer, irmãos, é uma tentação. Mas não existe nada na nossa vida que não envolva tentações. Até você ser batizado no Espírito Santo tem tentação, de você querer ficar orgulhoso. Ter dons espirituais envolve tentação. A questão é qual é a tentação mais perigosa. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando você fala só no abstrato, e você não quer, na sua oração, não é no seu discurso, nós não precisamos fazer propaganda política para ninguém, mas na nossa oração, quando a gente não está orando envolvido, a gente quer cegar para o mundo e orar só no mundo das ideias. Quando a gente faz isso, a primeira tentação é o indiferentismo. Tem crente que confunde a neutralidade partidária, político-partidária evangélica, com neutralidade ideológica. Ele não está nem aí para o mundo. Ele não está nem aí para o que está acontecendo. Se o mundo vai ser uma Sodoma e Gomorra, ou se os reis vão nos respeitar, ele não está nem um pouco preocupado com isso. Ele ora, mas ele não associa. E ele fica indiferente. Ele deixa de se angustiar pelo estado do mundo, porque ele está exercendo uma abstração no seu próprio coração. Mas o salmista disse, rios de água correm nos meus olhos, porque transgridem, Senhor, a tua lei. Se ele vê a coisa desse jeito, indiferente, ele vai perder a noção do que é o estado pior e melhor, da gravidade do pecado, já que para ele ora das nuvens e ele não olha para nada do que está acontecendo, não faz nenhuma associação da sua oração com os acontecimentos, ele não vai ter noção da gravidade do pecado. Ele não vai ser um intercessor que geme pelo mundo, porque ele está orando nas nuvens, ele não vê a realidade em que se encontra. Nós temos que discernir os tempos. E o pior de tudo, irmãos, escute isso. Se o crente ficar só nas nuvens, e sua oração não tiver um direcionamento terreno, você vai concorrer com essa abstração, ou melhor, você vai fazer concorrer essa abstração com o discurso do professor, do seu filho. O professor lá, ele vai demonizar um determinado político, para que você se indisponha contra ele e contra tudo que ele defende. E ele vai fazer um outro virar um santo. E o que ele vai fazer virar um demônio é aquele que pode estar do lado da nossa liberdade. O que ele vai fazer virar um santo pode ser o adversário da nossa fé. Ele vai ter muito mais sucesso do que o seu discurso vago. Sabe por quê? Porque a criança, o adolescente, raciocina no concreto. Enquanto você está falando palavras ao ar, ele está dando rosto para as coisas. E aí, aquele filho, aquela criança, é o que eu vejo acontecer em inúmeras igrejas, irmãos. Eles vão se indispondo com uma determinada figura política que defende a liberdade, vão favorecendo a uma que está perseguindo, e com o passar do tempo eles vão adotando as ideias daqueles a quem estão admirando e antagonizando a ideia daqueles que deveriam estar orando por eles, porque eles estão a proteger a nossa liberdade. Nós temos que discernir. Nós podemos errar, mas nós sabemos, tem um lado que parece nos proteger, tem outro que não. Eu tenho que orar para que uma situação melhor aconteça, eu tenho que orar para que aquilo que nos garanta a liberdade atinja.
Nós temos o dever da oração. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa arma não é o voto na urna. Mas nós pregamos o Evangelho e nós oramos para que as condições de pregar o Evangelho sejam asseguradas, sejam mantidas. Por fim, vamos ver um exemplo de jovens fiéis. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Daniel, capítulo de número 3. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 8. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus, e responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: o rei vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita, de foles e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. Aqui é um exemplo muito condizente com o anabatismo. Ia ser tocado todos esses instrumentos e as pessoas deveriam se curvar diante da imagem do rei. Não era tanto um ato de devoção religiosa, era um ato de devoção cívica. E os judeus, obviamente, eram do povo de Deus. Como nós hoje somos povo peregrino, eles estavam ali no cativeiro, mas se distinguiam. E aqueles homens ali não iam fazer aquela devoção cívica, não iriam se comprometer com o reino de Nabucodonosor, se curvando diante da estátua. E foram até o rei, os caboetas, disseram: olha, eles não se ajoelharam. É interessante que se eles foram dizer ao rei, é porque o rei não estava fiscalizando. O rei só queria lealdade cívica. Aquele rei fez a estátua, queria aquele ato de lealdade cívica, mas ele não saiu averiguando um por um. Ele talvez até fizesse vista grossa para isso, ele só queria um ato público. Mas aí tinham os vigilantes lá, os entregadores, que viram. E continua aí, versículo 11: e qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Até os deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abdenego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Mandou que os trouxesse. Nabucodonosor ficou enfurecido por causa do problema, do transtorno que causou. Se eu não fizer alguma coisa com esses homens, os outros vão achar que aquilo era só teatro. E falou Nabucodonosor e lhes disse: e de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Quando ele diz é de propósito, é como querendo dizer: vocês podem fazer isso aqui só encenando. Eu não vou atrás disso não. Mas vocês estão querendo comprar, é briga comigo, rapaz, dá trabalho, os outros aí viram vocês. Por que vocês me colocaram numa situação inconveniente dessa? Aí diz aqui o texto, versículo 15: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei.
E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. É interessante, eles disseram, nós não temos que te responder sobre esse assunto. Tu não vais entender. É como o nosso discurso, irmão, sobre política partidária, que muitas vezes o incrédulo não entenderia nunca. A nossa posição de não nos envolvermos. Isso é conosco, isso é nosso assunto, nós não vamos falar com você. E foram lançados na fornalha. A fornalha foi tão superaquecida que os que foram levá-los à fornalha foram queimados. Mas Nabucodonosor percebeu que quando eles caíram dentro, a única coisa que se queimou foram as ataduras que os prendiam. E disse, nós colocamos lá 3 homens, amarrados, mas eu estou vendo 3 homens soltos. E tem um quarto, que é semelhante ao Filho de Deus. Deus honrou a fidelidade daqueles homens. Nabucodonosor fez um decreto para que ninguém falasse mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Foram fiéis, nós não nos dobraremos. E o Senhor nos livrará. Mas ainda que Ele não nos livre, nós vamos ser fiéis. Essa é a filosofia, convicção, irmãos, firmeza. Não ser assediado por este mundo. Não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Os sociólogos dizem que tem 3 processos sociais importantes: o conflito, a acomodação e a assimilação. O conflito é quando você não cede. A acomodação é quando você resolve dar um jeitinho. Seria Sadraque, Mesaque e Abdenego, não, vamos só fazer aqui de conta. Seria você entrar na faculdade, não, eu não vou entrar em colisão com eles, eu não vou ter problema aqui, eu vou ficar caladinho aqui. Os sociólogos dizem que quando há acomodação, o outro passo seguinte, normalmente é a assimilação. A pessoa não entra em conflito, ela se acomoda, ela se ajusta para não ter o choque, e ela termina assimilando aquilo que vem do outro lado. A Bíblia ensina o conflito, irmãos. Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Eu vim lançar fogo sobre a terra. Não é que nós vamos perseguir os outros, é que os outros vão nos perseguirem. É que os outros vão estar contra nós. Jesus diz, vos entregarão, vos perseguirão, sereis odiados de todos, por amor do meu nome. A Bíblia fala de uma tensão em Tiago. Quem quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus, e quem quiser ser amigo de Deus é inimigo do mundo. Nós somos de Deus e o mundo jaz do maligno. É ele e nós. A Bíblia separa. Portanto, irmãos, vamos manter a nossa firmeza. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O bom é chegar no final e dizer, fizeram de tudo, mas não me dobraram. Se tivermos que cair, vamos cair de pé, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e nosso Pai,